Olá, pessoal, boa noite. Como vocês estão? Eu desejo que todos tenham passado uma ótima semana. Bom, como toda segunda-feira, nós temos a nossa live às 20 horas com um enfermeiro empreendedor convidado para compartilhar com a gente um pouco dessa sua trajetória no empreendedorismo na enfermagem e nos inspirar, a modificar um pouco a nossa atuação, a conquistar novas áreas de trabalho, como também novas formas de enfermeirar, como é o nome da minha empresa que vocês conhecem. O nosso convidado de hoje também tem um currículo muito grande, deixei a minha colinha aqui, é o Dr. Paulo Neiva Júnior, que é graduado em fisioterapia e também graduado em enfermagem, pós-graduado em fisioterapia traumato-ortopédica e pós-graduado em estomoterapia. E tem essa expertise em gestão, saúde e educação. E a nossa temática de hoje, é empreender na estomoterapia com consultório próprio. E tenho certeza que todos nós vamos aprender bastante com o Dr. Paulo. Eu sempre entro 2 minutinhos antes para novamente enviar os convites para os colegas que pedem. Alguns eu já até enviei um pouquinho antes, que dá tempo do pessoal ir chegando. A gente sabe que segunda-feira, início de semana, a gente coloca em prática muitas das nossas atividades. Então, boa noite, Ronilson. Muito obrigada, querido, pelo todo o apoio ao longo da semana, ao longo dos dias com a divulgação. Também muito sucesso para o pessoal da clínica lá em BH. Outros aqui, Miau, Vivi também. Boa noite, querida. Boa noite, Novarce. Boa noite a todos, deixa eu ir enviando aqui os convites. E aí, lembrando, que sempre me fazem essa pergunta, onde que vocês conseguem assistir às lives, Eu tenho mantido as lives gravadas, graças a Deus não tem dado nenhum problema, mas caso vocês não consigam assistir aqui no Instagram, vocês também conseguem assistir as lives no mesmo canal, com o mesmo nome, Paula Lousada Empreendedora, lá na página no Facebook e também no canal do YouTube. No canal do YouTube, é uma plataforma que a gente consegue até ver seguindo ou não. Aqui no Instagram é só mesmo para quem é seguidor aqui da minha página, do meu perfil, como também no Facebook eu tenho colocado agora público, certo? Então, todas as lives, nós iniciamos agora no mês de julho com essas outras formas de empreender. Então, nós tivemos enfermagem e auriculoterapia, tivemos, essa qualidade de vida, que empreender na enfermagem nos possibilita, já que a gente consegue reorganizar todas as áreas da nossa vida, reorganizar a vida financeira, profissional, pessoal, afetiva, familiar. E na semana passada falando sobre empreender na clínica de estética. Hoje vamos falar sobre empreender no consultório próprio, mas com esse foco na área da estomoterapia. E vamos só ver se o Dr. Paulo já entrou. Deixa eu chamar ele lá rapidinho. E, por favor, queridos, caso vocês tenham interesse em alguma outra temática, que seja mais específica, que eu já estou montando o cronograma. Já agora, para o mês de setembro, do mês de agosto, já está fechado. Só vocês mandarem aí no direct, que aí a gente vai buscando outros colegas que trabalham nessas áreas para compartilhar com a gente, tá bom? E, ao longo agora da nossa live, por favor, podem enviar suas perguntas para o Dr. Paulo Neiva Júnior nos responder. Vamos lá. Acho que sim. Vamos lá. Vou só botar aqui. A gente fica de óculos, mesmo esse óculos sendo de... Esqueci como é que fala, com um reflexo, o reflexo menor, mas é melhor ficar. Ah, o Paulo entrou. Boa noite, Paulo. Seja muito bem-vindo, querido. Como é que você está? Olá, querida professora. Como vai? Tudo bem? Boa noite. Boa noite a todo mundo que entrou por aqui, que está conosco. Eu vou novamente te apresentar, Paulo, que eu sempre entro 2 minutinhos antes, para já poder dar, essa introdução, que o currículo é sempre grande. O seu currículo eu deixei anotado, porque é muita coisa para falar. E também fazer o convite para os colegas. Então vamos lá, para quem entrou agora, nosso convidado de hoje é o Dr. Paulo Neiva Júnior, que vai falar sobre como empreender na estomoterapia no seu consultório próprio. E ele é graduado em fisioterapia, com pós-graduação em fisioterapia traumato-ortopédica,
também graduado em enfermagem com especialização em estomoterapia e tem essa expertise em gestão, saúde e educação. Pronto, já li agora, não passo mais vergonha porque o currículo é longo. Que isso, que nada. É isso mesmo, o Nilson está falando, né? Gigante, né? Dr. Paulo Neiva Júnior. Eu e o Paulo, né, nós nos conhecemos nos congressos, apesar de que a gente, né, ficava na mesma instituição, numa que eu trabalhava e que ele estudava, mas como eu falo para vocês, né, a gente tem que organizar dentro da nossa vida, independente se você é ainda acadêmico ou se você já é formado, pelo menos uma vez no ano. É claro que está tudo modificado por causa da pandemia, mas é sempre bom que pelo menos uma vez por ano a gente participe de algum evento científico, né? Então eu e o Paulo, a gente sempre se encontrava nos congressos, né? Com esse foco em pele, e daí surgiu essa boa amizade que hoje ele vai compartilhar com a gente nessa longa vivência que ele tem. Muito, tanto é que, né, tem essa expertise em saúde, educação e gestão, e todos nós vamos aprender bastante. Paulo, eu gostaria que você começasse falando, né, como foi que essa questão da estomoterapia surgiu, né, para você, e em seguida, né, dentro dessa parte da estomoterapia, começar a fazer esses atendimentos. Bom, primeiro eu quero agradecer a doutora pelo convite. Me sinto muito honrado, mega honrado pelo convite. Estou pequenininho diante de todo esse gigante aqui que passam por aqui, todos esses companheiros aqui na labuta. E também a senhora também, que é uma guerreira, vitoriosa, batalhadora, tem uma expertise gigantesca dentro desse assunto sobre empreendedorismo. Na realidade, eu que tenho aqui que aprender um pouco mais com todos vocês. Então, vai à frente. Mas vamos lá. Veja aqui já o doutor Ronilson. Muito obrigado pelo convite. Obrigado pela sua participação aqui. Ronilson, que ele mudou a categoria, né? Deixou de ser a categoria de amigo, agora está na categoria de irmão. E vários outros aqui. E tudo isso começou com o network, né? Conforme a senhora falou. Hoje em dia o network é tão importante e é tão válido que, se você souber o poder que tem o network, o poder que tem entre as pessoas, e eu converso bastante, o Ronilson é um grande parceiro, e eu converso muito com o Dr. Ronilson, e às vezes a gente liga um para o outro de madrugada. Estou citando o Dr. Ronilson porque eu vejo que ele está aqui na live, ele é um grande parceiro de negócio, e a gente se comunica muito de madrugada. Eu falo muito com ele que a grande questão, e as pessoas às vezes deixam passar, é um segredo, tá? Um segredo. O segredo está nas pessoas, sabe? Nunca foi um CNPJ, nunca foi nada diferente do que pessoas. Então, tudo só foi possível ser construído por conta de pessoas. Pessoas transformando a vida de pessoas. Pessoas dando dica para outras pessoas. Pessoas ajudando outras pessoas. Então, isso que é o mais importante. E nada mais, nada menos do que a enfermagem. A enfermagem, ela cuida de pessoas, cuida de vidas. E quando a gente faz essa fusão, né, quando a gente entende esse propósito, nós estamos aqui para servir, nós estamos aqui para cuidar, né, e que é possível você empreender com esse cuidado, empreender cuidando de pessoas. Isso é simplesmente fenomenal, simplesmente fantástico. A doutora perguntou aí sobre o meu início, e eu digo que a estomoterapia veio como uma paixão de verdade. Nós que nos encontramos, é tão engraçado, né? A gente sempre participou de congresso, e isso é muito importante, isso é muito válido, tanto para acrescentar, né, no nosso currículo, nosso currículo técnico-científico. Isso é excelente, sabe? Mas você ir por um congresso, seja lá com a temática que for, você ir com o objetivo de aprender e de fazer network, aí você lacrou. Aí você fechou com chave de ouro. Porque você tem que estar aberto para oportunidades, você tem que ir em busca de oportunidades. E por que não buscar oportunidades para empreender? Eu gosto bastante, e na minha fase acadêmica, né, eu sempre tive o desejo de empreender, até porque a enfermagem, ela veio como minha segunda graduação. A minha primeira graduação foi a fisioterapia, e aí eu senti a necessidade, e também como uma missão de vida, um legado, eu senti a necessidade de fazer enfermagem. E, conforme a senhora falou, dentro da instituição, ainda como graduado, eu decidi com alguns colegas participarem de um congresso voltado para essa temática.
e eu já estava fazendo uma pós-graduação em terapia intensiva, em emergência. E aí, dentro dessa pós-graduação, eu senti a necessidade de aprender um pouco mais sobre lidar com feridas, né? Eu vejo aqui a doutora Eide, que entrou aqui. Boa noite, doutora Eide. Ela que também é uma estomoterapeuta, minha amiga, fantástica. Doutora Renata também. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Doutora Renata também é minha amiga, estomoterapeuta. Estou mandando um aviãozinho aqui para várias pessoas. Você que está aí, ó, por favor, pega esse aviãozinho aí, manda pelo menos para mais 5 pessoas, porque essa live pode transformar a sua vida, e eu sei que vai transformar a sua vida, porque esse é o propósito, é transformar vidas. Então deixe também de colocar seu coraçãozinho aí, para que essa live fique extremamente importante, para que o Instagram possa entregar para outras pessoas esse conteúdo riquíssimo que a gente está compartilhando aqui. Compartilhe com outras pessoas. A gente está falando aqui de pessoas, de cuidado. Então, cuide de outras pessoas. Envie para 5 amigos que precisam ouvir o que nós iremos aqui só discorrer um pouquinho, uma conversa bem saudável, bem salutar. Então, vamos lá. Voltando a essa temática, eu fui, como graduado, fui a um congresso lá na Bahia de tratamento de feridas. E nesse congresso, a gente se reuniu com mais 3 colegas e fomos para esse congresso. O objetivo era aprender sobre tratamento de feridas, aprender um pouco mais sobre feridas, o que é esse mundo do tratamento de feridas, o que era a estomoterapia em si. A gente tinha um vago conhecimento, mas a gente não tinha ainda a profundidade do que era isso. Então, nós resolvemos ir para esse congresso e o objetivo era montar, quando a gente retornasse desse congresso, era voltar e montar uma clínica, né? A gente queria empreender e não sabíamos como. Quando a gente chega nesse congresso, é muito engraçado, que só tinha uma palestra falando sobre empreendedorismo. E essa palestra eu não perdi por nada. Foi a primeira que eu, quando cheguei, quando você vai no congresso, né? Tá lá na recepção, coisa e tal, como é que vai ser? E você começa a procurar as palestras. Quando veio o empreendedorismo, eu marquei com vontade, com caneta pilô. Aqui eu não perco de começa a acontecer várias salas simultaneamente, palestras simultaneamente, e aqui dali ficou bem destacado. E aí eu assisti juntamente, fomos eu e mais 3 colegas, um total de 4, e só 2 pessoas, só eu e mais uma, que assistimos a palestra, as outras 2 assistiram outras. Enfim, assistimos a palestra e eu fiquei simplesmente assim, de boca aberta. Falei, nossa, enfermeiro pode empreender? Eu não sabia que empreender. Eu não sabia que enfermeiro podia ter um consultório de enfermagem. Para mim, aquilo dali abriu um mundo de possibilidades. E eu falei, nossa, eu fiquei igual criança. Já viu criança no parque de diversão? Era eu, naquele momento ali. Dentro daquela palestra, a minha mente se expandiu de uma tal maneira. Eu fiquei mega impressionado. E eu falei, nossa, me achei, é isso que eu quero. Eu achei aquilo dali como minha vida, porque como fisioterapeuta, a gente já é estimulado a empreender dentro da graduação, sabe? Você já é estimulado a fazer. E dentro de uma graduação nova, que era a graduação de enfermagem, eu senti essa deficiência na graduação, sabe? Eu passei pela graduação e falou 0 sobre empreendedorismo. Aliás, minto, não posso falar 0. Falou alguma coisa, mas foi uma aula EAD, coisa e tal, que não deu tanta importância, enfim, acabou passando batido. E eu falei assim, nossa, pelo amor de Deus, quando eu vi aquela aula, quando eu vi aquela palestra, eu simplesmente fiquei apaixonado, foi amor à primeira vista. E esse amor não foi um amor platônico, porque eu mergulhei de cabeça. Eu fui atrás desse amor chamado estomoterapia. Retornamos ao Rio de Janeiro, depois desse congresso, sentei com as minhas amigas na praça de alimentação do shopping e falei assim, e aí, o que nós vamos fazer? Todas elas pularam fora, todas elas pularam. Eu falei, bom, eu vou ser... Elas falaram que era muito... que era impossível, elas acharam que dali impossível de acontecer, aquilo dali impossível de ocorrer. E eu falei, bom, eu vou seguir com o meu propósito. Tanto é que eu falo bastante sobre isso, em alguns posts e com quem eu converso, eu falo sobre as pessoas viverem o seu propósito.
né? Porque às vezes a gente fica meio perdido, sem saber o que fazer, sem saber, ou vivenciando uma vida que não é nossa, vivenciando uma vida que é dos outros, sabe? Sonhando e vivendo o sonho de outras pessoas, quando você poderia estar investindo e vivenciando os seus sonhos, sabe? Eu sempre pergunto no que você está trabalhando. Você está trabalhando nos seus sonhos? Você está trabalhando para conquistar os seus sonhos? Ou você está trabalhando para conquistar os sonhos de outras pessoas, sabe? Então, aquilo dali sempre me balizou. E aquilo dali sempre eu falei, bom, eu preciso viver o meu propósito. Eu já me encantei por isso. Então, agora eu preciso buscar mais informações. Acabei minha graduação. Quando acabei minha graduação, eu resolvi empreender. Então, eu fui para uma empresa lá em São Paulo, empreendi, comecei a fazer então empreendedorismo dentro da área da estomoterapia. Senti a necessidade também de fazer a especialização, então busquei aqui no Rio de Janeiro uma instituição que fosse filiada, que tivesse respaldo, né? Então, pela SOBEST, que é a Sociedade Brasileira de Estomoterapia. Então, que fosse uma especialização que me desse, né, respaldo para poder trabalhar em todo o território nacional e também fora. Hoje eu sou um associado pleno da Sociedade Brasileira de Estomoterapia. Eu concluí a minha pós-graduação, né? Então, fui trabalhar empreendendo numa empresa de franquias. Quando chegou a pandemia, não deu certo. Esse momento foi um momento completamente turbulento, não só para mim, mas para muitas pessoas. Né? E aí eu resolvi nada mais, nada menos do que me reinventar, né? Me reconectar. E nada mais tão importante do que essa pandemia para reconectar sonhos, para reconectar pessoas, que é o que está acontecendo agora, sabe? A gente está tendo a oportunidade de enxergar coisas que antes a gente não enxergava. Dar coisas que a gente não visualizava, dar importância para certas coisinhas que no cotidiano de nossa vida talvez iria passar despercebido. Mas esse momento pandêmico fez com que ficasse mais aflorada essa nossa percepção de ter uma visão completamente diferente e também uma visão completamente de si de forma diferente. Eu quero aqui agradecer a presença do professor Laércio, ele que é um grande mestre, ele é um professor, eu chamo ele de Mastermind, porque ele realmente foi o meu mentor, me balizou bastante. Quero aqui agradecer, me sinto muito honrado com a presença desse professor Laércio Neves, ele que é um grande amigo, um grande parceiro e meu mentor de negócios, doutor Laércio Neves, professor Laércio Neves. Muito obrigado pela presença. Eu vejo também aqui a Juliana Lucinda, ela também é lá de São Paulo. A doutora Thaís, de São Paulo. Tem uma galera aí entrando aí. Tem muitos. Tem que agradecer as nossas colegas que também nos prestigiaram algumas semanas. A Isis, né, com a auriculoterapia, a doutora Aline, com a parte da dermatologia também estão aí prestigiando a live. Aprendemos muito com elas. Sim, perceba aí a doutora Aline, né? Obrigado. A Caroline, obrigado pela presença. Doutor Eduardo, obrigado. Nossa, só gente de primeiríssima qualidade. Pelo amor de Deus, me sinto prestigiado, viu? Agora, Paulo, agora eu queria que você falasse, né, ainda mais que, como você mesmo falou, você tem, né, a enfermagem como a sua segunda graduação. Então, você, como fisioterapeuta e como enfermeiro, você tem, assim, né, uma gama, né, de conhecimentos muito grande, claro, né, na sua visão como fisioterapeuta e também na sua visão como enfermeiro estomoterapeuta. Quando você iniciou o seu trabalho, né, com um consultório próprio, né, mas com esse foco na estomoterapia, como é que foi esse seu relacionamento com os clientes? Já que, como você mesmo falou, nós, enquanto coletivo, já temos esse estranhamento. Nossa, eu posso estar no meu consultório, mas como foi essa sua relação com os seus clientes? Bom, foi dentro da minha cabeça, isso sempre funcionou, né? E eu agora precisava validar esse processo para outras pessoas e outras pessoas entenderem um processo, né? Então, assim, como enfermeiro, depois que eu, enfim, depois desse congresso, depois que eu fui pesquisar, a gente agora recentemente vem falando sobre, né, um decreto, uma resolução que saiu agora em 2018 e outra agora mais recente, falando sobre, né, essa polêmica
do consultório de enfermagem, que o enfermeiro pode sim ter o seu consultório, pode sim ter sua clínica de enfermagem, enfim, o Conselho Federal de Medicina, infelizmente, tentou bloquear a gente, mas isso, é lembrar que isso já é um projeto de lei e não é um projeto, digamos que novinho, tá? É um projeto bem antigo, lá na lei, se eu não me engano, 7.498 de 86, se eu não me engano, eu acho que é isso mesmo, desde 86. Nós já está previsto isso em lei, sabe? Sim. O enfermeiro ter sua autonomia para empreender como consultório de enfermagem. E quando eu falo consultório de enfermagem, eu quero aqui destacar a enfermagem, porque hoje eu estou puxando a sardinha para o meu lado, que é a estomoterapia, que é ter um consultório de tratamento de feridas. Mas quando a gente fala consultório de enfermagem, a gente abre para todas as categorias da enfermagem. E que todas as outras categorias de enfermagem devem se apropriar, devem ter um estímulo, né? Ou devem estimular outros profissionais de saúde a empreenderem, porque a nossa profissão até então veio numa timidez muito grande para empreender, sabe? A gente passa pela graduação achando que só tem vida se trabalharmos para um hospital, que só tem vida se a gente for um representante. Não, gente, olha, é tão impossível e é tão gostoso você viver, sabe, do seu sonho, você viver o seu propósito, você empreender. Obrigado pela presença, a doutora Mara Blanc, que honra tê-la aqui, ela que também... Oi, uma honra, minha estrela guia. Beijo, Mara. Ela que entende e inspira outros enfermeiros a empreenderem, mas é isso, sabe? Com certeza. Ir mais além. Nós, enfermeiros, não precisamos ficar acomodados e nos conformarmos com aquilo que apresentam para nós. É possível empreender, é possível ir mais longe, sabe? Então, assim, fazendo essa fusão, na realidade, os meus pacientes têm muito a ganhar com as duas habilidades, com as duas habilitações, tanto com a enfermagem, praticamente no lado da estomoterapia que eu estou falando aqui, quanto agregar o valor da fisioterapia. Então, a fisioterapia veio agregar valor para esses pacientes. Conforme eu falei, a gente cuida de pessoas, cuidamos de pessoas. E eu preciso entregar para o meu paciente aquilo que há de melhor. Então, enquanto para algumas cabeças de pessoas há uma certa confusão, você é enfermeiro ou você é fisioterapeuta? Dentro do seu atendimento, o que você faz? Dentro do meu atendimento, eu ofereço ao meu paciente aquilo que há de melhor. Eu ofereço todo o meu conhecimento adquirido. Por isso que eu coloquei toda essa expertise na área de saúde que eu adquiri. Eu coloco em prática essa expertise na área da saúde. Porque, por exemplo, quando a gente fala de um paciente que é portador de uma úlcera venosa, aquele paciente, ele tem dor referida, aquele paciente tem uma claudicação. Então, assim, por que não só, além de tratar a ferida, de ver a melhor cobertura para aquele paciente, sabe? De eu ir mais além daquele paciente. Porque eu disponho de outras ferramentas que eu posso olhar, sabe? Dentro da competência que eu adquiri como fisioterapeuta. Então, eu consigo fazer uma avaliação cinésico-funcional daquele paciente, sabe? E eu consigo oferecer um algo a mais. O que não pode ocorrer é o exercício ilegal da profissão. Algum enfermeiro ou estomoterapeuta, e eu vejo alguns, oferecendo, por exemplo, alguns tipos de tratamento que entram dentro da área da enfermagem. Cuidado para que isso não ocorra e para que não haja uma denúncia e você não perca, sabe, o seu direito de exercer sua profissão ou que sofra alguma sanção, alguma punição, ou que responda a algum processo. Então, assim, quando a gente fala de competências, a gente está falando de conhecimento, a gente está falando de habilidades, a gente está falando de atitudes. Então, você tem que ter esse conhecimento e essa habilidade para saber até onde você pode ir com o seu paciente, sabe? Então, assim, esse é o meu grande diferencial como profissional da área da saúde que resolveu empreender. Que eu fiz a fusão das minhas duas habilitações para oferecer para esse meu paciente o que há de melhor, sabe? Com isso, montando um time. Montando um time final, fantástico, porque, assim, em se tratar de pacientes de feridas ou pacientes ostomizados, a gente precisa também de um psicólogo, sabe? Então, por que não agregar valor junto com esse profissional? A gente precisa de um profissional da nutrição, por que não agregar valor, sabe? Então, assim, por isso que eu
tão importante a gente ter network, é tão importante nós termos parceiros de negócios para que a gente agregue valor, porque o produto final é a satisfação de nossos clientes, é a satisfação de nossos pacientes. Eu sempre brinco com o Dr. Ronilson que o grande desejo é tornar os nossos clientes, os nossos pacientes, nossos fãs. Porque se a gente falar de gestão, né, a gente precisa investir em marketing, é importante a gente investir em marketing, conhecer os canais de marketing, sabe? Conhecer, talvez pedir até apoio a alguma agência de marketing, para que você consiga chegar com mais facilidade, como a gente está falando de empreendimento, né, para chegar de forma mais fácil no nosso cliente, saber aonde está o nosso cliente, sabe? Então, assim, Sim. você precisa ter o conhecimento e precisa ter essa expertise, sabe, de agregar valor com outros profissionais para tornar seus pacientes seus fãs. E com isso, o seu serviço fica divulgado. Gente, é tão bom quando um cliente fala tão bem de você, né? E ele propaga o seu nome. Nossa, meu Deus do céu. Eu tenho uma cliente aqui que ela, onde ela vai, quando ela vê alguém com ferida, nossa, ela convence a pessoa aí no consultório, que eu fico assim, meu Deus, é uma fofoca ruim. Nossa, mãe do céu, ela é... E agora picotou um pouco, Paulo. Nossa, Picotou, agora voltou. Vamos lá. Essa paciente, ela se tornou uma fã de tal maneira que ela espalha meu nome igual fofoca. Pelo amor de Deus. Essas pessoas... Ronilson está escrevendo aqui que ele não tem pacientes, ele não tem fãs. E eu acho isso muito interessante, assim, muito motivador na sua fala, Paulo, porque você vem justamente alinhado com tudo isso que a gente tem hoje, não só, né, se expandindo dentro desse nosso mercado de trabalho, que acaba também sendo, né, o nosso mercado consumidor com a nossa clientela, mas algo, né, que, como vocês sabem, eu também sou docente, né, continuo aí, né, plantando essas sementinhas do empreendedorismo, né, nos nossos colegas que vão ser egressos daqui a um tempo, que é o que? Justamente trabalhar com essa equipe multiprofissional. Né? Então, cada profissional, né, dentro da sua ciência, com o seu olhar, lógico, né, dentro dos limites da sua profissão, mas trabalhando dessa forma bem interdisciplinar para justamente levar o nosso paciente à resolução dos seus problemas, né, alcançar qualidade de vida, bem-estar. Eu acho isso muito bom na sua fala, porque realmente vem mostrando que é a realidade, né? Todos nós vamos caminhar justamente para trabalhar assim, com parcerias, né? Então, todos os profissionais de saúde, cada um tem ali a sua ferramenta, o seu olhar, contribuindo, porque nenhum profissional sozinho levanta um paciente. Realmente a gente precisa de cada um, né, contribuindo para, como você falou, o resultado final ser a satisfação do nosso cliente. Hoje, né, é algo que perpassa questões de área pública ou área privada, é algo que é da área da saúde, né, vindo lá desde o SUS, né, do Ministério da Saúde, que é trabalhar com resolutividade. Hoje em dia, então, realmente, né, o profissional de saúde do século XXI é aquele que resolve o problema das pessoas. E a sua fala, né, é maravilhosa, inspiradora, motivadora, né, falando sobre essa questão de realmente ter esse trabalho de parcerias, né, de resolutividade, equipe multiprofissional e, lógico, né, fazendo com que os nossos clientes sejam os nossos marqueteiros. A Juliana Lucindas, um beijo, querida, né, falando aí na nossa conexão Brasil-Angola, o pessoal assistindo, né, muito obrigada. E a Isis, né, a nossa querida enfermeira empreendedora auriculoterapeuta, fez uma pergunta para você, Paulo. Sim. Se você sente resistência ou facilidade para fazer essas indicações com outros profissionais de saúde. Né? Como é que você faz esse trabalho, já que, né, nós, principalmente que trabalhamos com essa parte de feridas, a gente tem sim, lógico, né, outros colegas que são de nossa confiança que a gente faz a indicação, como você bem colocou. Em algum momento ele vai precisar da avaliação do nutricionista, da avaliação de um angiologista, por exemplo, ou mesmo dermatologista. Então, como é que você lida com isso, né? Isis quer saber se você tem resistência, sente resistência ou facilidade no momento dessas indicações. Bom, antes de responder a Isis, eu quero apenas destacar aqui uma pessoa que para mim é muito importante, significa muito ter a presença dela aqui. É a doutora Tabet. Ela está como a Tabec. Ela é a doutora, ela é fisioterapeuta, foi minha professora, é professora de Olha, muito obrigada. Um beijo no seu coração, querida professora, viu? Me sinto muito honrado.
Bom, Isis, eu não tenho nenhuma resistência, graças a Deus, porque eu enxergo, né, esses profissionais como parceiros de negócio, sabe? Então, assim, tudo é a maneira como você fala, sabe? É a maneira como você se porta, a maneira como você se comporta, mediante a esses profissionais da saúde, sabe? Eu não tenho medo nenhuma de fazer indicação, de indicar outros colegas, sabe? Hoje mesmo eu indiquei, eu que atendo aqui no Grande Rio, eu recebi o comunicado, por exemplo, de uma pessoa que é lá de Búzios e precisava de atendimento. Então, fazer esse deslocamento daqui do Rio de Janeiro para atender esse profissional lá em Búzios ficaria um pouco ruim e ficaria oneroso demais para o paciente, visto que né, de diversos cuidados. Bom, por isso que eu falei a importância de você fazer network, a importância do network. Então, eu tenho uma amiga minha que eu confio no trabalho dela, que ela é uma estomoterapeuta, é uma profissional séria, eu sei da competência dela, e ela é da cidade de Cabo Frio, que fica bem mais próximo de Búzios do que daqui do Rio de Janeiro. E ela tem um consultório dela lá, junto com uma outra amiga, então elas têm um consultório no município de Cabo Frio, e eu fiz a indicação, então, desse paciente, sabe, para se tratar com essa profissional em Cabo Frio, sabe? Com isso, a gente não gera concorrência, sabe? Pelo contrário, você ajuda outro colega. E como eu disse, o propósito e a missão final é recuperar o paciente, é devolver a vida do paciente. É tão bom quando você consegue fazer isso, quando você chega nesse objetivo. Eu tenho uma paciente que é muito engraçada, ela é uma portadora de úlcera venosa, e ela está com ferida há mais ou menos uns 7 anos que ela é portadora com essa ferida. E o sonho dela, quando eu cheguei lá, eu falei assim, qual é seu sonho? E ela falou, olha, eu queria tomar um banho de mar novamente. Faz 7 anos que eu não sei chegar na praia. Por conta da vergonha, por conta da ferida, enfim, por medo, por depressão. É uma pessoa que, sabe, de casa. E eu falei, olha só, se você topar e fazer todo o tratamento em conjunto, porque eu tenho a minha parte, mas o paciente tem a parte dele para poder fazer. Então, se você topar fazer esse trabalho em conjunto, eu garanto para você que você vai voltar a tomar banho de mar. E essa expectativa que foi possível para esse paciente, nossa, aquilo dali gerou uma satisfação, gerou uma garra naquele paciente. E aquele paciente começou a sonhar, voltou a sonhar. Tinha horas que eu brincava, quando eu ia atender o paciente, falava assim, e aí, já tá sentindo o cheirinho da marisia? Tô sentindo o cheirinho da E a paciente mudou, sabe? Mudou a cabeça, mudou o astral, mudou a mentalidade daquela pessoa. A gente conseguiu êxito, graças a Deus, por competência. A gente finalizou o tratamento dela bem mais rápido do que aquilo que a gente imaginava, porque esse é o propósito, sabe? É oferecer ao paciente uma cicatrização, mas uma cicatrização diferenciada. A gente trabalha com um processo de acelerar a reparação tecidual desse paciente, sabe? E quando a gente entrega isso para o paciente, que existe uma estimativa, óbvio, né? A gente precisa trabalhar com uma estimativa. Mas quando você é um profissional com garra, com competência, sabe? Que você se dedica ao seu negócio, quando você ama aquilo que você faz, você tem ciência e você utiliza todo o conhecimento técnico-científico em prol desse paciente, agregando, sabe, esses valores multiprofissionais, conforme a senhora falou, trabalhar junto não é só a enfermagem, é a fisioterapia, é a nutrição, é a psicologia, enfim. Quando você agrega esse valor e você entrega isso tudo para o paciente, não tem um resultado diferente do que a resolutividade do caso daquele paciente. E no menor espaço de tempo. E quando você entrega isso para o seu paciente, algo que resolva a problemática dele, num tempo menor do que estabelecido, nossa, você vira um demais, gente. Sabe? Você e é inevitável. Ai, mas é verdade. Não considerava, não ser seu fã. Porque eu consegui devolver algo para ela que ela sonhava,
que era tomar um banho de mar, sabe? E ela conseguiu. Ela... Isso não tem, isso tem um valor inestimável, não tem preço, não tem dinheiro que pague. Não tem dinheiro que pague. Isso é uma satisfação muito grande e nos motiva a continuar empreendendo, sabe? A cada vez mais avançar. E, aí, picotou de novo, Paulo. Vamos ver se vai voltar a conexão. Agora voltou. Desculpa, viu? Caiu aqui a conexão aqui. Não, fica tranquilo, oscila mesmo. Não, mas assim, isso que você falou realmente assim, é algo que eu noto, né? Não querendo desmerecer as outras profissões de forma alguma, né? Mas falando agora muito especificamente dessa parte, né, da área da estomoterapia, que a gente sabe que não é toda pessoa, né, não é todo profissional que tem não só todas essas ferramentas de cuidado, mas esse olhar bem específico que uma pessoa, né, que tem uma estomia, independente se ela é temporária ou se ela é permanente, né, cai uma caixa d'água na cabeça da pessoa, né? Então ela tem todo o cotidiano modificado. E realmente, né, ainda mais como você falou, né, questões então que envolvem determinados tipos de feridas que tem esse impacto social muito grande, né, o impacto familiar, às vezes a pessoa tem até uma mudança muito repentina no trabalho dela por causa dessa ferida, por causa dessa estomia. Então você conseguir, né, devolver, né, parte daquela realidade dela anterior é algo realmente assim, de um valor que, como a gente ouve, né, com muita frequência, né? Não tem o dinheiro que a gente está pagando ou pagou por esse tratamento ainda foi pouco, né? Diante de tudo aquilo que a gente conseguiu devolver, né? Desde questões de dignidade, a reconquista, né, dessa vida social, de voltar a trabalhar, né? Toda essa autoestima que acaba ficando bem impactada. E uma coisa, Paulo, que eu gostaria que você, né, até aproveitasse e explicasse para a gente, agora, como é que você tem feito esses seus trabalhos? Porque a gente sabe que, principalmente quem trabalha com esse foco, né, no cuidado à pele, no seu caso, então, com muito foco essa estomia, a questão das estomias, né, desses problemas de incontinência, muitas das vezes o paciente prefere que esse cuidado seja domiciliar. Como é que tem sido agora esse seu trabalho na estomoterapia? Sim. Bom, vamos lá. Hoje, meu atendimento está domiciliar, né? Eu até comecei empreendendo no consultório e eu percebi que com o momento da pandemia, as pessoas estavam com certo receio de sair, de estar se locomovendo e eu, óbvio, né? Eu não posso perder tempo com isso, então eu resolvi temporariamente fechar o consultório, tá? E empreender com o que a gente tem. Eu sempre falo e sempre indico isso para todas as pessoas, aonde eu vou, aonde eu ministro o curso, eu sempre falo, pessoal, isso é uma pergunta, sabe, quase que pertinente. Como que eu faço para empreender? Como que eu consigo? Como que eu faço? Então, assim, você precisa primeiro começar com aquilo que você tem, sabe? Você precisa ver o mercado, você precisa ver o que você tem disponível em suas mãos. Eu sempre digo, onde você quer chegar? Eu quero chegar num determinado local. Mas para você poder chegar naquele local, primeiro você precisa conhecer onde você está. Porque a partir do momento que você sabe onde você está, você consegue traçar a rota. Então, assim, eu identifiquei onde eu estou. Estou no momento de pandemia. O que eu preciso fazer para poder chegar lá, sabe? Então, eu resolvi fechar o consultório, trabalhar com o que eu tinha, com o meu know-how, com todo o meu conhecimento, com todo o meu network. Então, eu iniciei meus atendimentos home, estou com os atendimentos ainda em home, sabe? E tem crescido cada vez mais. Eu tenho visto que há uma gigantesca procura, uma procura realmente exorbitante por cuidados, não só para tratamento de ferida, quanto cuidados de estômago, cuidados com incontinência, sabe? Então, assim, realmente tem crescido bastante, e principalmente pós-Covid, sabe? Então, diversos pacientes que recebem alta com Covid e que vêm para suas residências, recebem alta, e muitos deles, infelizmente, acabam regressando com feridas, sabe? O familiar já fica com aquele receio de fazer esse deslocamento. Muitos pacientes também acabam ficando com vergonha de se deslocar, de pegar um ônibus, sabe? Às vezes a ferida tem um odor não agradável, às vezes as pessoas ficam olhando, ficam julgando, fica aquela coisa de exclusão. Então, assim, existe uma estigma muito grande, sabe? Então, essas pessoas, quando você oferece essa possibilidade de atendimento domiciliar, é simplesmente fenomenal. Acaba sendo realmente um diferencial, sabe? Existe uma grande procura.
E a tendência hoje de mercado, se você observar hoje o que está acontecendo, inclusive até as entregas modificaram, sabe? Hoje em dia tem a facilidade. Então, você que deseja empreender, você que está ligado, conectado com o mundo do empreendedorismo, você precisa ver o que o mundo fala sobre isso, sabe? Então, assim, o jeito de entregar mudou, o jeito como o mundo hoje se comunica mudou. Então, você, empreendedor, precisa estar atento a todos esses sinais que o mundo está dando para ti, sabe? E você trazer isso para dentro do teu negócio e, óbvio, adaptar isso à sua realidade. Eu quero aqui destacar, fazendo um destaque desse meu amigo muito importante, o Dr. Ronilson. O Dr. Ronilson, ele tem uma história bem bacana. Eu vou fazer um relato breve aqui, porque eu pude participar de toda essa construção do Ronilson. O Ronilson começou empreendendo como home care, ele tinha um emprego público, saiu desse emprego público, sabe? Aí começou a empreender como home care. Depois, como home care, ele abriu um consultório. Depois do consultório, ele virou escravo. Olha só, ele virou escravo do consultório. Ele não conseguia mais atender, não conseguia expandir, até o momento que ele até conversou comigo, abriu comigo, Paulo, eu preciso de sócias e eu preciso fazer a expansão. Eu preciso de sócias. Aí ele fala que foi algo divino, que Deus levou até ele 2 sócias. E olha só, dentro da pandemia, enquanto muitos empreendimentos estavam se fechando dentro da pandemia, ele teve a expertise, a capacidade, acreditou, óbvio, que com muito planejamento, com muita estratégia, sabe? Ele conseguiu abrir uma clínica luxuosa lá em BH para tratamento de feridas. Ele abriu uma clínica de enfermagem. Olha só, dentro de uma pandemia, enquanto muitas pessoas estavam fechando, ele teve a audácia e a coragem de empreender dentro da pandemia, sabe? Então, assim, é válido você fazer isso. Ele acreditou no sonho dele, sabe? Ele acreditou, ele vivenciou o propósito dele. E eu falo para todo mundo hoje em dia que quer empreender, que deseja empreender, é possível? Sim, é possível empreender. Olha o case de sucesso do Ronilson, sabe? Dele, da Clínica Univida, que como foi essa construção, como foi a construção desse legado, sabe? Então, assim, isso inspira outras pessoas a empreenderem, inspira outros enfermeiros a ir mais longe. E eu digo, você que tem um desejo de empreender, sabe? Empreenda, vale a pena. Agora, se você tem um desejo de continuar trabalhando no hospital, também tudo certo, sabe? Mas a nossa fala é para aquela pessoa que está dentro de hospital ou que está infeliz em algum outro local e busca alternativas para querer sair, modificar a sua vida e às vezes não acredita, às vezes não vê essas histórias de sucesso. Eu quero aqui parabenizar a senhora por trazer, mostrar Ai, isso. não chama de senhora, não me chama de senhora, Paulo. Não, um respeito, por favor, um respeito. É tão importante você, doutora Paula, trazer isso, minha querida professora, porque é válido fazer esse estímulo, sabe? Tanto para aqueles profissionais que já estão há tanto tempo, que já estão desacreditados, sabe? Que não vê mais nenhuma perspectiva de vida, quanto aquele graduado que está saindo agora, está fresquinho, ou que sonha em empreender, sabe? Ver todo esse movimento. Eu digo para você, acredite, é possível. Vai lá, faça, busque informações, sabe? Se dedique um pouco mais. Não é uma estrada fácil, mas é uma estrada prazerosa, é uma estrada possível, sabe? Eu costumo dizer o seguinte, eu faço das minhas palavras as palavras de Jesus. Não estou aqui falando sobre religião, mas é algo que eu trago, que é impossível não falar. E a fala dele falou assim, olha, nesse mundo você teria aflição, mas tem de bom ânimo, sabe? Então, assim, a gente... Dentro desse mundo, a gente passa por tanta coisa, mas a gente precisa acreditar. Quando fala em ter bom ânimo, fala sobre vir de dentro de você, sabe? Essa energia, essa força, essa fé, seja lá o que você queira chamar. Modifica a sua vida, sabe? O que não pode ficar com sua vida na inércia. Eu tenho uma chave de sabedoria que eu aqui gostaria de compartilhar com todos vocês essa chave de sabedoria. E eu queria pedir um favor a todos vocês que estão aqui nessa live. Por favor, printa a tela e marca a gente lá no Instagram, posta lá nos seus stories a seguinte frase de sabedoria, que é a chave de sabedoria que eu aplico na minha vida
E em todas as áreas da minha vida eu aplico essa chave e ela serve para todas as áreas. Eu sempre falo isso. Tempo mais energia é igual patrimônio. Vou repetir. Tempo mais energia é igual patrimônio. Quem pegou, anota aí. Tempo mais energia é igual patrimônio. Por favor, faça esse print. Marca a gente lá nos seus stories. @pauloneivajr, que eu quero fazer questão de republicar nos meus stories, tá bom? E essa frase, essa chave de sabedoria que modificou a minha vida, sabe? Porque quando a gente fala de tempo, tempo hoje é a moeda mais valiosa que nós temos. É a moeda mais valiosa no mundo. Porque a gente precisa balizar com alguma coisa. Por quê? Algumas pessoas nasceram em berço de ouro. Algumas pessoas nasceram com alguns privilégios. Outras não. E você vê pessoas se dedicando, indo lá e conseguindo e vencendo. Mas, assim, o tempo hoje em dia é igual para todo mundo. Seja para Bill Gates, seja para mim, seja para você, seja para eu que já sou um profissional, que estou um tempo no mercado, seja você, graduando, que está começando agora, seja para qualquer pessoa. Hoje, o tempo para todo mundo tem 24 horas. E o que você faz com esse tempo é muito importante. Seja você, às vezes, procrastinar. Eu sempre falo, cuidado com um bichinho chamado distração. A distração tem um poder fenomenal e que pode atrasar ou impedir você de chegar no seu propósito ou de construir o seu patrimônio. Então, assim, quando a gente fala de tempo, a gente está falando exatamente disso, da moeda mais valiosa do mundo. Quando a gente fala de energia, a gente está falando de trabalho. Gente, ninguém constrói nada sem energia, ninguém constrói nada. Você não vai adquirir um patrimônio de braços cruzados, sabe? Então, assim, a sua energia somada ao seu tempo vai gerar para você um patrimônio inigualável, um patrimônio imaginável, seja ele qual for que queira chamar de patrimônio, sabe? Se a gente for falar sobre finanças, óbvio que se você quer ser bem-sucedido financeiramente, você vai precisar investir o seu tempo e você vai precisar investir em energia. Se você quer ter um empreendimento de sucesso, você vai precisar investir seu tempo e sua energia para gerar esse patrimônio. Se você quiser ter uma família e gerar essa família como patrimônio, você vai precisar investir o seu tempo e você vai precisar investir a sua energia. Então, assim, tudo que você queira construir, inclusive o teu conhecimento, o conhecimento, gente, não vem da noite para o dia. Eu tenho aqui um monte de livro aqui, balizado aqui. Gente, pelo amor de Deus, não tem como abrir o livro e entrar por osmose. Não dá. Leva tempo para estudar, leva tempo para você ler livro, precisa de muito esforço, muita dedicação. Lembra, eu agora já posso falar que já estou graduado, mas lembra de como foi a nossa graduação? Quanto tempo levou para a gente formar, sabe? E esse patrimônio de conhecimento, quanto de energia não foi possível da gente ter, pegando às vezes condução lotada, ônibus cheia, deixando às vezes de participar de festinha, participar de eventos de família. Não foi fácil. Hoje, para mim, dizer que hoje eu tenho uma especialização em estomoterapia. Gente, minha especialização em estomoterapia foram 18 meses, todos os sábados, de 8 da manhã. Nossa, pelo amor de Deus. Foram 1 ano e meio estudando todos os sábados. Foi cruel. Quantos jogos do Mengão deixei de participar? Quantos jogos do Mengão deixei de ter? Quantas festinhas eu deixei de sair? Quantas e quantas vezes eu deixei de... Os coraçõezinhos estão subindo muito, Paulo. O pessoal está adorando. Muitos coraçõezinhos. Muito obrigado. Deixa eu só ver aqui que tem um nome comprido. Curando Feridas falou: você é meu modelo de empreendedorismo. Este é meu lema, eu aprendi com você. Começa com o que você tem. Né? A Isis, né, que fez você já respondeu, né? Se você, como enfermeiro, né, sente se tem alguma resistência ou tem essa facilidade para poder fazer essas parcerias. E é muito interessante nessa sua fala, Paulo, porque você, né, trouxe tanto o seu exemplo, né, como também o exemplo do Ronilson. Então, os dois com esse tratamento de feridas em 2 grandes centros, né, tanto o Rio de Janeiro, que o Paulo está falando aqui do Rio de Janeiro, tá, gente? A gente não falou isso na live. Então, daqui do Rio de Janeiro, o Ronilson lá em BH, mas com um mercado consumidor bem diferente, né? Então, quando o Ronilson viu, né, que existiu a necessidade de abrir um
um estabelecimento, né? Então, ter um local fixo, até como a gente sempre fala, né? Tudo que você dedica seu tempo, e como o Paulo bem falou agora, é energia, com certeza vai frutificar. Então, chegou um ponto em que ele se viu. Ou eu paraliso agora, né? Então, eu tenho o meu limite, eu só consigo atender essa quantidade de pacientes dentro desse espaço de tempo de trabalho, ou então eu vou começar a expandir, abrir parcerias, né? Formar pessoas dentro do meu modelo de trabalho, e você já com outro perfil em que nós temos, né, um outro mercado consumidor que prefere por essa personalização do serviço. Então, eu prefiro, né, ter esse adicional, vamos por assim, de deslocamento do profissional, né, mas que ele venha até a minha casa, e aí é uma outra logística, um outro processo de trabalho, que uma coisa, como o Paulo, né, pode muito bem falar, eu estar dentro do meu consultório e eu recebo o paciente dentro da minha sala. Outra coisa é quando nós, né, nos deslocamos até a realidade daquele paciente e nós, né, entramos na casa do paciente, né, nós conhecemos o quarto onde ele dorme, a sala onde ele convive com a família, né? Então a gente tem uma dinâmica familiar muito rica que também dá um outro olhar, né? E aí, mais uma vez, nessas habilidades e ferramentas que, como o Paulo também bem falou, a gente tem que começar a desenvolver, que muitas das vezes envolve a negociação com outras pessoas da família, né? Ver essas questões, né, de sonhos, de desejos da pessoa que foram modificadas por causa dessa ferida, por causa dessa lesão, né? E muitas das vezes a gente também fica em situações muito delicadas, né, Paulo? Porque a gente vê que às vezes os gatilhos, os problemas estão dentro de casa, né? Estão com algumas pessoas da família, como profissional de saúde, principalmente enfermeiro, cuidamos de pessoas. Então a gente tem que sempre expandir o nosso olhar e haja negociação, tecnologias leves, empatias e por aí vai. Oi, isso é verdade, porque quando você se propõe a fazer esse atendimento domiciliar, você não vai atender somente seu cliente, você vai atender a família desse cliente. E aí você tem que ter uma visão e perceber a necessidade, ter uma visão de olhar o ambiente, de ter essa percepção, né, de ver o que pode estar influenciando e o que pode estar atrapalhando ou o que pode ajudar, sabe? Então você tem que realmente ir buscando esses gatilhos, que você só vai aprender com a prática, com o tempo. Você precisa fazer, sabe? Você precisa ir lá, você precisa desenvolver, você precisa pôr a mão. E aí é muito prazeroso quando você consegue, com o tempo, adquirir essa habilidade, sabe? É bem bacana, é bem legal. Muito legal. Eu gostaria também... E assim, pode falar, Paulo, pode falar, querido. Esse trabalho que eu acabo desenvolvendo, eu vi aqui relatos de algumas pessoas dizendo, né? Eu quero agradecer aqui a Cuidar. Eu realizo trabalho, às vezes, mentoreando algumas pessoas. Eu acabo não publicando, não divulgando, porque não é o momento agora, sabe? Mas tem algumas pessoas que eu tenho cuidado bastante. O Dr. Nilson é uma pessoa que a gente troca bastante figurinha, Cuidar Feridas. Tem uma outra enfermeira que eu ajudo bastante, ela é lá do Paraná. Então, assim, um relato, é muito gratificante você receber esse tipo de relato, sabe? Eu também, ela falou, eu estava perdida, não sabia como começar. E aí eu falei, começa com o que você tem. E ela começou também com o que ela tinha, eu orientei, faça isso, faça dessa forma. E toda essa orientação que dei para ela, hoje em dia, graças a Deus, ela agradece muito. E eu falei para ela, olha, se você seguir isso, você vai ter uma agenda lotada e vai chegar o momento que os pacientes vão começar a disputar você, vai ter fila de espera. E essa semana ela me mandou uma mensagem linda de agradecimento, chorando até. Eu fico muito emocionado, porque eu choro à toa, viu? Eu me emociono demais. E eu sou muito emotivo. E ela mandou uma mensagem linda, me agradecendo. Sabe, hoje em dia ela tá com a agenda mega lotada, tá mega feliz. Sabe, começou com esse modelo de negócio, começou com sabe, queria fazer muita coisa, eu trouxe ela para dentro de um centro de realidade, dentro daquilo que era possível ela fazer, e graças a Deus ela está crescendo, se desenvolvendo, e ela está feliz da vida, mandou uma mensagem que me fez chorar bastante aqui. Então, assim, isso é prazeroso, sabe? Quando você consegue modificar, além da vida dos seus pacientes, você consegue modificar a vida de outros colegas, sabe? De outros amigos. Eu sempre falo para todo mundo, ô família, esse é meu lema, sabe? Porque todo mundo acaba se tornando minha família, sabe? A gente acaba ficando próximo demais das pessoas e não tem como me chamar de família, deixar de falar que é família. E eu sou esse tipo de camarada. Quem me conhece sabe que eu sou assim desse jeito. Não, e isso é muito importante, né, Paulo? Eu também, de tempos em tempos, né, compartilho sempre, né, postagens suas, do Ronilson, né, da Isis, da Aline, né, de outros colegas, independente se é da área de pele ou não, né, que vocês sabem que a minha especialização
A primeira foi nessa parte de dermatologia, e eu acho que isso é um movimento, é um valor, é uma postura que a gente tem que continuar cada vez incentivando mais dentro desse nosso coletivo de enfermagem, que é como, né, você fala com muita frequência, né, que quando você indica um amigo, você não gera concorrência, você gera admiração. Então, assim, existe espaço para todo mundo, né? Independente, você pode ter aqui 5 colegas que são estomaterapeutas, 5 colegas que são dermatoterapeutas. Todo mundo vai ter a sua cartela de clientes, né? Não vai ter essa concorrência, porque vai ter aquele cliente que vai ter mais afinidade pelo Paulo, vai ter aquele cliente que vai ter mais afinidade pelo Ronilson, por mim, por Paulo, pela forma que a gente fala, né? Por alguma coisa que a gente utiliza no nosso processo de trabalho, seja ali avaliando a ferida, nas orientações, nessa relação pós-venda. Então, assim, existe espaço para todo mundo, né? Esse pensamento é pequeno, né? Me perdoe até pela medíocre, de que não, né? Aquilo que eu conquistei, eu tenho que ficar, né? Foi difícil para mim, então eu quero também fazer ser difícil para os outros. Isso, como o Paulo também já falou, é perda de tempo e de energia. Então, a gente tem que, né, trabalhar justamente para facilitar a vida dos outros. Pode ser que alguém tenha atrapalhado, né, dificultado a sua vida, mas isso não foi ruim, você não quer ser igual a essa pessoa, então haja diferente. Alguém dificultou a sua vida, né, e problema dela. Você está aqui para facilitar a vida das pessoas, né, para elevar, né, para trazer qualidade de vida, bem-estar, o que for, né, seja para outros colegas, enfermeiros, empreendedores e principalmente para os seus próprios clientes. E a gente já está correndo para os minutos finais, Paulo, assim, está riquíssimo, os coraçõezinhos estão aos montes, né, queria agradecer a todo mundo que está assistindo, que está participando, pedir novamente, gente, que eu falo que eu nunca acerto com esse bendito desse celular, para vocês printarem a tela, para depois a gente, né, divulgar as lives, que quem quiser assistir vai ficar salvo aqui no Instagram, vai ficar salvo também no Facebook, no canal no YouTube, né, que fica mais fácil às vezes por outras plataformas para vocês assistirem. E dar esse espaço, Paulo, para alguma coisa que você queira destacar, né, alguma mensagem final e principalmente, né, como é que os colegas fazem tanto para contratar os seus serviços, né, como enfermeiro estomoterapeuta e como mentor de negócios. Bom, primeiro eu quero aqui agradecer a todos vocês que estão aqui presentes, a todos vocês, meus amigos, a todos vocês. Vocês moram no meu coração. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês, a seguidores da doutora Paula. Obrigado pela oportunidade de me ouvir. Quero te agradecer, professora, pelo carinho. Eu que agradeço, Paulo. Com essa oportunidade, com esse espaço que a senhora tem aberto aqui para me falar um pouco, contar um pouco da minha experiência, de quem eu sou um pouco. Muito obrigado. A todos vocês que estão aqui, acreditem nos sonhos de vocês, é possível empreender, sabe? Pega essa chave de sabedoria, aplica na sua vida. Tempo mais energia é igual patrimônio, sabe? Não deixe de fazer o print, posta lá, me marca a doutora Paula. Tempo mais energia é igual patrimônio. Se você aplicar isso na sua vida, eu garanto para você que vai fazer uma diferença inenarrável, vai te levar a um outro nível, você vai ser muito bem feliz, muito mais bem feliz, bem sucedido em todo o seu negócio e em todas as suas áreas. Eu te desafio a aplicar, sabe, essa chave de sabedoria na sua vida. Tempo mais energia é igual patrimônio. Bom, estou aqui no Instagram. Se vocês quiserem me mandar mensagem pelo direct, fiquem à vontade. Estou aqui para ajudar e somar, contribuir para a sua carreira ser um sucesso. Né? Muito espaço. Muito obrigado a todos vocês pelo carinho. A todos que passaram aqui, doutor Ronilson, doutora Juliana, doutora Renata. Muita gente importante. Eu senti o peso na live, Paulo. Tamanha importância do pessoal. A minha amiga Thalita, obrigado, viu? Obrigado pela presença de todos vocês aqui. A todos os seguidores da doutora Paula, muito obrigado pela presença e pelo carinho de vocês. Me sigam lá, por favor, no meu Instagram. Quem quiser me seguir, eu tenho algumas frases motivacionais. Estou em processo também de repaginar meu Instagram. Mas vai vir novidade aqui. Aguarde. Vão vir bastante por aí em breve. Estou me organizando aqui porque, graças a Deus, os atendimentos estão indo de vento em polpa, né? Que bom. Aqui há tempo de estar realizando essa live aqui, de estar conversando. Bom, enfim, tem surpresas para vir aí. Vai estar no planejamento. Você está no planejamento, Paulo.
Até Todo negócio tem planejamento. a equipe me trava, fica toda hora aqui me travando, coisa e tal. Calma, não ó. Realmente tem que... Não, mas é assim mesmo, né? Quando for é para fazer mesmo o lançamento. Então, né, vocês tanto querendo, né, contratar a mentoria do Paulo, né, tem essa expertise na questão dos negócios, como vocês viram, né? O momento da gente realmente estabelecer, né, um consultório próprio, né, um local fixo, ou um momento em que realmente vale a pena, a gente vai ter uma cartela de clientes maior, fazendo essa personalização do serviço, atendendo em casa, né, como também, né, como enfermeiro estomaterapeuta, né, se você ou alguma pessoa tiver alguma complicação, né, algum problema de pele, então vocês conseguem aqui no Instagram, né, Dr. Paulo Neiva Júnior, né, vai ter toda a satisfação e vocês sabem que estão sendo muito bem recomendados. Mandar um beijo, né, que nós tivemos outras pessoas aqui participando da live que não são somente, né, da área da enfermagem, são da área da saúde, né, são empreendedores que estão querendo realmente se dedicar aos negócios na área da saúde. Mandar um beijo também para a Rafaela, né, minha amiga, minha cunhada, que também prestigiou a live. E aí nós vamos então, querido, né, pedir mais uma vez para vocês, né, printarem, por favor, a tela, né, marcarem o Paulo, marcarem a mim e pedir a vocês, né, que caso queiram lives, né, com temas bem específicos, né, vocês mandarem aí no direct, né, nos comentários aqui dessa própria live, que aí a gente já vai organizando. Também tem surpresa aí, né, as lives agora do mês de agosto, mas aí ao longo da semana a gente vai destacando para vocês. E Paulo, meu querido, mais uma vez, muito obrigada, né, aprendemos muito com você, né, sabe que precisar é só mandar uma mensagem. E para todos vocês, né, desejar uma boa semana, né, Paulo, né, abriu muito a nossa mente, né, em relação à parte de consultório próprio, desse atendimento domiciliar e principalmente nessas frases bem motivacionais para você, enfermeiro, independente, né, de qual seja a sua área. Né? Como o Paulo falou bem, pense bem na sua carreira, no seu patrimônio, onde você gasta seu tempo e sua energia. E como o Paulo também bem falou, né, a gente tem que manter isso equilibrado. Sim, é importante ser um profissional de sucesso, mas também é muito importante a gente se dedicar à família, porque no final é tudo para ela mesma, né? Para a gente desfrutar de bons momentos com a nossa família. Tá bom? Um beijo, queridos. Uma boa semana para vocês. Paulo, muito obrigada. E até o próximo domingo. Jesus! Até a próxima segunda-feira. Fiquem com Deus, queridos. Beijo. Tchau. Boa noite. Boa noite.